noite, pessoal. Eu coloquei aqui uma imagem de um cavalo branco, Paulo, né? Caindo do cavalo e Jesus ali, né? Uma imagem simbólica só, né? Só para o pessoal entender, né? Existe uma coisa muito falada dentro do meio religioso, algo muito falado no meio religioso, que é a ideia de ter um encontro com Jesus. Geralmente, quando alguém diz que teve um encontro com Jesus, geralmente ela conta um testemunho assim: eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, eu passei a participar dos cultos. E sem perceber, o encontro com Jesus, ela acaba transformando isso, ou melhor, ela acaba ligando isso a uma entrada a um sistema religioso. Eu tive um encontro com Jesus, eu passei a participar lá do cristianismo, né? E aí ela liga o encontro com Jesus com o sistema religioso. Mas aí surge uma pergunta assim, bem simples, né? Será que isso é o padrão bíblico sobre ter um encontro com Jesus? O que é ter um encontro com Jesus? O que a Bíblia diz sobre ter um encontro com Jesus? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Paulo, ele tendo um encontro com Jesus, só que esse encontro de Paulo com Jesus, ele não acontece no templo. Ele também não acontece dentro de um ritual religioso. E ele também não acontece dentro de uma instituição religiosa. Esse encontro com Jesus, ele acontece à beira do caminho. Ele acontece no caminho. Não acontece dentro de um templo. A pessoa às vezes vai para um templo, ela começa a visitar aquele templo e ela diz que ela teve um encontro com Jesus ali, né, no templo, né? Através de uma mensagem, às vezes que o líder religioso ensinou para ela e tal, ela diz que teve um encontro com Jesus, né? Só que Paulo, ele não estava buscando uma religião quando ele teve um encontro com Jesus. E ele também não estava participando de um culto religioso quando ele encontrou Jesus. E ele também não estava dentro de um ambiente considerado, entre aspas, sagrado, quando ele disse que teve um encontro com Jesus. Então Jesus, ele aparece no meio do caminho para Paulo. Não estava dentro de um templo. E ele acaba interrompendo a rota que Paulo estava fazendo. Isso me faz pensar: será que ter um encontro com Jesus é entrar num sistema religioso? Será que é isso mesmo? Ou é ter a vida confrontada fora do sistema religioso? Porque Paulo era alguém que perseguia os cristãos, né? Paulo era alguém do judaísmo, do sistema religioso que existia, e ele perseguia os cristãos. Então Jesus vai lá e diz para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Era Saulo e foi transformado em Paulo, né? Por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja de Cristo, né? Paulo, ele era da religião, do judaísmo, participava dos rituais do templo. Jesus vai ter esse encontro com ele, né? E esse encontro acontece à beira do caminho. Então Paulo, ele era do judaísmo, a religião que existia na época, com o templo que existia na época, mas quando ele vai ter um encontro com Jesus, depois de ele ter esse encontro com Jesus, ele só continuou a prática da questão ali do templo e tal, né? Por
porque ele estava cumprindo a questão da lei, né, dentro da transição dos pactos, né? Aquilo ali estava prestes a acabar, a carta aos Hebreus vai dizer, né? Então eles ainda estavam frequentando o templo religioso e tal, e tudo isso aí fazia parte de uma antiga ordem, né, do templo, né? Mas Paulo vai dizer, né, que ele considerou tudo isso esterco, todo o conhecimento que ele tinha, né, por causa da sublimidade do conhecimento que havia de Cristo, que ele havia tido de Cristo, né? Então ele vai considerar tudo aquilo ali como esterco, né? Então fica essa reflexão aí que a religião vai dizer que ter um encontro com Jesus é você se converter ao sistema religioso do cristianismo. Só que Paulo ele estava à beira do caminho e a história muda de figura, né? Beleza? Valeu!